Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo do momento que você estiver vendo este vídeo. Eu sou Erison Silva, mediador, né, deste grupo de filosofia moral, ou filosofia da moral, né, e ética do Genefio, certo? Estou hoje aqui com o Evelino, Carlos e a Daniela, né, para dar continuidade à leitura, né, reflexão e debate coletivamente aqui da fundamentação da metafísica dos costumes, né, texto clássico da filosofia moral moderna, autor é o Immanuel Kant, né, e que é um texto, como eu já vinha falando para vocês, que vai ter um papel, né, uma importância gigantesca dentro do cenário da filosofia moral, por conta de a gente ter uma fundamentação para a moralidade, né, para o fenômeno da moralidade, que dentro da história da filosofia não vai recorrer a Deus, não vai recorrer à religiosidade, né, e que, obviamente, vai buscar justificar o que é bom a partir de uma perspectiva universal, né? Eu falei no último encontro, né, sobre a questão de Kant, ele trabalha muito com pares conceituais, né? Então, ele está colocando aqui a questão de universalidade e necessidade, né? Então, o que é correto, ele é universal, né, e necessário. O que significa dizer que ele é válido para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer contexto, certo? E que tem que ser daquela forma e não pode ser de nenhuma outra. Do contrário, seria particular e contingente, né? Particular já está dizendo, né, algo que é ali do indivíduo, né, aquilo que é singular, e contingente é o que pode ser e que não poderia ser. Né? Para Kant, a moral, né, os juízos morais, o critério do que é bom, né, do que é, né, do sumo bom, do bom ilimitadamente, não pode ser tão variável assim. Ok? Dentro desse contexto, a gente também vai falar da questão desse sujeito moral kantiano, que é um sujeito que ele tem uma vontade. Essa vontade ela é influenciada pelos seus afetos, pelas suas paixões, pela sua emoção, pelo seu instinto, né? Mas ela também pode ser determinada pela racionalidade, né? Pela sua razão. E essa razão, ela tem um poder, né? De não apenas determinar a vontade e nos colocar a agir, né? Mas ela tem o poder também de é, fundamentar conceitos, certo? Então, a racionalidade para Kant é ponto central, né, da sua obra, da sua teoria, certo? E quando ele se refere a essa razão, né, a gente tem que sempre pensar que não é uma razão instrumental, não é uma razão onde eu vou, né, fazer um cálculo de causa e efeito para chegar a determinado local, para chegar a determinado, né, finalidade, por assim dizer. Pelo contrário, né, o Kant ele rejeita isso daí. Isso daí para ele não seria agir, né, por dever, mas agir em conformidade ao dever muitas vezes, certo? E ele vai dizer que a razão nos daria a noção da lei moral, né? Do que é correto moralmente. E a partir dessa compreensão do que é correto moralmente, a gente teria um sentimento de respeito à lei, né? Mas esse sentimento não é um sentimento empírico, é um sentimento puro, né? É um sentimento gerado a partir dessa contemplação do que é correto da lei, né? Então, notem que o Kant ele é um cara que ele está fazendo de tudo para tirar a empiria dessa fundamentação, né?
Por quê? Porque quando eu tiro a empiria, quando eu tiro as afecções, né, eu estou tirando toda a contingência, todas as variáveis, né, que impedem a moralidade de alcançar o status de universal e necessária, certo? Uh, eu vou começar a leitura, a gente parou na página 133, certo? Da fundamentação da metafísica dos costumes, e a gente já estava próximo ao Kant, né, estabelecer aqui a primeira formulação do imperativo categórico, né? Só lembrando que eu falei do sujeito, esse sujeito ele vai ter três características, certo? Ele vai ser finito, porque nós somos finitos, né? Ele vai ser imbuído de necessidades, né? E ele vai ser racional. Então, note que para o Kant, além da minha vontade poder ser determinada tanto por via, né, da minha empiria, dos meus sentimentos, dos meus instintos, dos meus afetos, ela pode ser determinada pela minha razão, e eu só vou agir moralmente na medida em que é a minha razão que determina a vontade. Porque aí eu não vou estar agindo conforme ao dever, mas vou estar agindo pelo dever, certo? Por dever. Ok? É... Carlos, Daniela, gostaria de fazer alguma colocação antes da gente começar a leitura? Não, tá tudo certo. Tudo bem? Podemos. Então vamos lá, né? Vamos dar início aqui à nossa leitura, né? Estamos lá na página 133 da tradução do Guido de Almeida, né? Da fundamentação da metafísica dos costumes. Mas que lei, afinal, pode ser esta, cuja representação, mesmo sem levar em consideração o efeito que dela se espera, tem de determinar a vontade para que esta possa chamar-se absoluta e irrestritamente boa, né? Olha ele já colocando aqui, né? A vontade, ela tem que ser absoluta e irrestritamente boa, visto que privei a vontade de todos os impulsos que poderiam resultar para ela da observância de uma lei qualquer. Nada mais resta senão a legalidade universal das ações que sirva sozinha de princípio à vontade. Isto é, nunca devo proceder de outra maneira, senão de tal sorte que eu possa também querer que a minha máxima se torne uma lei universal. Isso daqui já é a primeira formulação, tá? Mas vamos continuar o parágrafo. Aqui, pois, é a mera conformidade à lei em geral, sem se basear em qualquer lei determinada para certas ações, o que serve e tem de servir de princípio à vontade, para que o dever não seja de todo um delírio vão e um conceito quimérico. Com isso, concorda a razão humana comum em seu ajuizamento prático, tendo sempre diante dos olhos o mencionado princípio, né? Que eu possa também querer que a minha máxima se torne uma lei universal. Só lembrando, gente, que máxima aqui, né, para o Kant, é o princípio subjetivo da ação. E o Hudson acabou de chegar exatamente no momento que a gente está falando da máxima. Boa tarde, Hudson, seja bem-vindo. Boa tarde, Hudson, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. A gente acabou de ler esse parágrafo aqui e ele já vem com essa expressão, né? Que eu possa também querer que a minha máxima se torne uma lei universal. E aí a gente tem que entender que a máxima é um princípio subjetivo. Eu criei o meu princípio, né? Eu criei a minha máxima, que vai orientar as minhas ações. Só que como é que eu sei que a minha máxima é uma máxima moralmente válida para Kant? Eu tenho que entender se ela está de acordo com o princípio objetivo, que é o imperativo categórico. Né? Então, se a máxima é um princípio subjetivo, né, o imperativo categórico é o princípio que objetivo. Então, eu tenho essa primeira formulação aqui. Né? Eu posso querer que a minha máxima se torne uma lei universal. Né?
Voltamos lá à colocação, o Jefferson não está nem aqui, né? Mas a colocação lá do Jefferson, tipo, para gringo é mais caro, né? Imagina o comerciante que vende sempre mais caro para gringo, para poder obter maior margem de lucro, e quando ele decide viajar para outro país, né? Será que ele aprovaria, eu diria que é moralmente correto que ele agora, né, seja cobrado dele mais, né, do que se cobra aos outros comumente? Certamente que não, né? Ele diria que, olha, isso daí não está em nenhum acordo com a honestidade, ok? E esse é o ponto aqui. Essa máxima, ela não seria ela é o princípio subjetivo da ação daquele comerciante, mas ela não seria universalizável. Ela não seria universal, entendeu? Porque quando ele, né, fosse aplicado sobre ele ou sobre alguém, em outras circunstâncias, eu veria que essa máxima tem algumas limitações, ok? Kant vai dizer, vai levar isso muito a sério. Pode falar, Hudson. O cara, cara deveria andar com contra-cheque o tempo todo lá. Não, eu vim de outro país, mas eu não tenho dinheiro, não. Mas gringo, se subentende que gringo tem dinheiro, né? Eu não sei. Se subentende que gringo tem dinheiro. Eu não sei de onde vêm essas noções, mas quem é porque, né, turista que viaja tem grana. É porque geralmente quem vai viajar, então espera-se que ele tenha já um certo preparo, economizou dinheiro e tal, né? Mas só que isso é esperado do. Também eu não posso desfazer de nós aqui, brasileiros, né? Eu ia falar mal da gente, é tudo isso, né? Exato, exato. Mas O a cara, gente consegue se preparar também, né? não, é punk. Para viajar tem que guardar dinheiro, velho. Não tem essa, não. Não tem como o cara viajar liso, como a gente fala aqui. Entendeu? Até porque pode acontecer qualquer coisa durante a viagem e o cara precisar de reservas ali para, né, suprir as necessidades. Então, gente, só colocando, né, lembrando, máxima, princípio subjetivo e imperativo categórico, princípio objetivo da ação, certo? Uh, Posso seguir, gente? Alguém gostaria de fazer alguma colocação aqui? Tá, então vou seguir aqui, tá? Seja, por exemplo, a seguinte questão: será que eu não posso, quando estou em apuros, fazer uma promessa com a intenção de não cumpri-la? E lá vai, né? É fácil distinguir aqui o significado que a questão pode ter. Se é prudente ou se é conforme ao dever fazer uma promessa falsa. O primeiro caso pode sem dúvida ter lugar muitas vezes. Vejo bem, é verdade que não basta livrar-me de um embaraço para o presente por meio desse subterfúgio, mas que é preciso refletir bem se dessa mentira não poderia originar-se depois, para mim, um incômodo muito maior do que aqueles de que estou me livrando agora. E visto que, apesar de toda a minha pretensa esperteza, não é tão fácil assim prever as consequências de tal sorte que a perda da confiança não venha a se tornar muito mais desvantajosa para mim do que todo o mal que penso evitar agora. É preciso refletir também se não seria uma linha de ação mais prudente proceder aqui, segundo uma máxima universal, e adotar o hábito de nada prometer senão na intenção de cumpri-lo. Contudo, logo fica claro para mim que uma tal máxima tem sempre por fundamento as consequências a serem receadas. Ora, ser veraz por dever é coisa bem diversa de ser veraz por receio das consequências desvantajosas, na medida em que, no primeiro caso, o conceito da ação já contém em si mesmo uma lei para mim. No segundo, tenho primeiro de vontade, desculpa,
tenho primeiro de voltar os olhos numa outra direção, a fim de ver a partir daí quais efeitos para mim poderiam, porventura, estar ligados a isso. Com efeito, se me afasto do princípio do dever, é certíssimo que isso é mal. Se renego a minha máxima de prudência, isso pode sim, às vezes, ser muito vantajoso para mim, muito embora, na verdade, seja mais seguro ater-me a ela. Entretanto, para me instruir de maneira mais breve possível, mais infalível com respeito à solução do problema, se uma promessa mentirosa seria conforme ao dever, pergunto a mim mesmo: será que eu ficaria contente se a minha máxima, livrar-me de um embaraço por meio de uma promessa falsa, valesse como uma lei universal, tanto para mim quanto para outros? E será que eu poderia dizer para mim mesmo que todo mundo faça uma promessa falsa quando se encontrar num embaraço do qual não possa se livrar de outra maneira? Assim, logo me darei conta de que posso, é verdade, querer a mentira, mas de modo algum uma lei universal de mentir, pois, segundo semelhante lei, não haveria propriamente promessa alguma, porque seria vão alegar minha vontade com respeito a minhas ações futuras a outros que não dão crédito a essa alegação, ou que, se precipitadamente o fizesse, me pagariam com certeza na mesma moeda, e por conseguinte, porque a minha máxima se destruiria a si mesma, tão logo se tornasse uma lei universal. Eita lá, chegamos, né? Chegamos nessa parte aqui, que é da gente não poder universalizar uma falsa promessa, né? Eu posso fazer uma falsa promessa para me livrar de um embaraço, né? Uma promessa sem intenção de realizá-la, né? Só que isso não pode ser de nenhuma forma colocado do ponto de vista universal, tanto pelas suas consequências, tanto pela questão, obviamente, da validade da moralidade dentro dela. Lembre-se, para Kant, sempre vai ter, né, uma questão de valor intrínseco, certo? A ação moral ela tem um valor em si mesma, independentemente das suas consequências, certo? É por isso que ele vai dizer que em nenhuma circunstância a gente deveria, por exemplo, mentir, né? Mesmo que seja no caso de um assassino bater na sua porta procurando, né, alguém que está dentro lá, refugiado dentro da sua casa, né, e você dizer que não, ele não está aqui, né? O Kant ele vai ser um cara que ele vai dizer, olha, a mentira não é moralmente válida, certo? Alguns vão dizer que se poderia omitir, poderia fazer jogos de palavras e tudo mais, e ainda assim, né, meio que ludibriar o assassino, e vai, né? Só que quando a gente para pensar na questão da promessa, tem a questão da confiabilidade. E a partir do momento que você não cumpre uma promessa, ou vice-versa, né, não cumpre uma promessa que te fizeram, essa confiabilidade ela cai por terra. E as pessoas podem vir a pagar, né, com a mesma moeda a você. Ou você pagar essas pessoas com a mesma moeda. Ou seja, se a gente universaliza, né, a, o princípio de fazer uma falsa promessa toda vez que a gente tiver em uma situação delicada, ou uma situação embaraçosa, a gente simplesmente faz com que as relações humanas elas se dissolvam, porque não haverá mais a confiança, né, a credibilidade da promessa para com o outro. E lembre-se, boa parte das nossas relações são baseadas em promessa, né? Desde as coisas mais simples até as coisas mais sofisticadas, né? Parem para raciocinar.
O cara que faz compras, sei lá, comprou o livro pela internet, pagou o livro. Ele espera receber esse livro. Esse livro, até chegar, ele é uma promessa. O, a pessoa que vota, né, em determinados políticos por conta do projeto de nação que esses políticos têm, né? Essa pessoa está acreditando na promessa, tá? Até o cara que vai votar no político porque ele prometeu um emprego, uma cesta básica, ele está acreditando na promessa. A gente tem que parar para pensar que essas, né, esse princípio da confiabilidade da promessa, ele acaba circunscrevendo boa parte das relações interpessoais que a gente tem. Ok? Hudson. Mas, Edson, e se a gente sabe que o Kant, ele visa muito essa questão da autolegislação, né, da autolegislação já da... uma autolegislação, né, e que mais, por exemplo, e se eu fizer uma promessa para você, Edson, no carnaval do próximo ano eu vou estar festejando o carnaval aí contigo aí na Bahia, né? Só que de repente acontece o imprevisto, assim, algum parente, né, que Deus o livre, assim, que algum parente falece, né? Aí eu não consegui cumprir a promessa que eu fiz para você. Mas aí, assim, segundo Kant, mesmo nessa situação, eu estou agindo, eu estou faltando com a moral, ou nessas situações há como aconteceu uma suspensão de juízo, de dever ou de moralidade? Boa colocação. Assim, eu acredito que sendo razoável para o Kant, né, eu acho que haveria a possibilidade de se refazer a promessa, de até mesmo, né, se abolir a pessoa da obrigação de cumprir com a promessa dadas as circunstâncias. Entendeu? A gente não pode, então, pelo menos do meu ponto de vista, né, ser tão rigoroso. O Kant ele só vai dizer que a gente não pode tornar isso um princípio. A gente não pode tornar isso uma máxima que vai orientar nossas ações, certo? No interior das relações sociais. A gente não pode estabelecer isso, certo? Como um correto e tudo mais. Mas, dadas as circunstâncias, pode sim acontecer. O Kant não atribuiria, como eu posso dizer, imoralidade à quebra dessa promessa, não, Raíssa. Entendeu? Agora, na medida que você tentar dizer que isso se torna universal, ele não concordaria. O problema dele é todo está dentro dessa universalidade, certo? E outro ponto que você colocou, foi muito bem posto, é essa questão do Kant da autonomia, né? Da autogestão, de você se autodeterminar, né? Para o Kant, a gente vai ver isso mais à frente, a autonomia está ligado a você determinar a si mesmo, independentemente de qualquer outra afeto, né, sentimento, emoção, instinto, né, de qualquer outra variável contingente da realidade. E aí o que sobra? O que é que não é contingente? A razão. Você tem que ser determinado pela razão para poder ser autônomo. Então, isso daí é um problemaço, né? Porque ele cria um sujeito que, imagina, eu tenho no meio a minha vontade, de um lado eu tenho os afetos, os sentimentos, os instintos, tentando influenciar essa vontade, do outro eu vou ter a minha racionalidade, tentando também determinar essa vontade. A vontade está ali no meio, nesse conflito entre afetos, emoções, instintos, né, de um lado, e racionalidade do outro. É complicado. E eu só sou moral a partir do momento que eu ajo, né, determinado pela minha racionalidade. É puxado.
O Kant é puxado aí. E aí, o que vocês acham? Acho que é por aí mesmo, né? Como você falou, que você não pode fazer disso um hábito, um princípio, né? Quando houver, porque tem muitas coisas que fogem do nosso controle mesmo, né? Exatamente. Então, é isso, né? Exatamente. A gente não sabe as consequências da nossa ação. É por isso que o Kant vai dizer que a gente não pode ser consequencialista, a gente não poderia ser utilitarista. Porque muita ação nossa a gente não sabe o que vai dar. Entendeu? Por, por melhor que seja a minha intenção, certo? Pode dar algo errado. Né? É por isso que ele vai dizer que a gente tem que olhar para o princípio, olhar para os deveres e cumprir os deveres. Porque aí né, a probabilidade das consequências serem ruins diminui também. Mas mesmo assim, a gente não deve olhar para as consequências. É, vamos lá, vamos continuar? Bora lá. Para saber o que tenho de fazer a fim de que o meu querer seja moralmente bom, não preciso, pois, de nenhuma perspicácia muito rebuscada. Inexperiente com respeito ao curso do mundo, incapaz de me preparar para tudo o que possa ocorrer nele, pergunte-me apenas: podes também querer que a tua máxima se torne uma lei universal? Né? Pode querer que o teu princípio subjetivo da ação se torne uma lei universal? Se não, ela, ela deve ser respondida. E isso, aliás, não por causa de uma das desvantagens que dela resulte para ti, ou mesmo para outros, mas porque ela não pode se enquadrar enquanto princípio numa possível legislação universal. Para esta, porém, a razão extrai de mim um respeito imediato, do qual é verdade, não discerno ainda em que se funda. Isto investigue isto investigue o filósofo, mas compreendo, ao menos, o seguinte, que se trata da estima de um valor que de longe prepondera sobre todo o valor daquilo que é encarecido pela inclinação, e que a necessidade da minha ação, por puro respeito pela lei prática, é aquilo que constitui o dever, ao qual tem de ceder qualquer outro motivo, porque ele é a condição de uma vontade boa em si, cujo valor tudo supera. Didático aqui o Kant, né? Ele está dizendo basicamente que, mesmo que eu não tenha, né, experiência do curso do mundo, né, que eu seja incapaz de preparar, de prever todas as contingências, todas as relações, né, de causa e efeito dentro do mundo, que eu não seja esse cara, né, capaz de fazer isso, eu devo olhar para a minha máxima, que é o princípio subjetivo da minha ação, e perguntar, né, se ela pode, né, se tornar uma lei universal. Se ela não puder se tornar uma lei universal, ela não vai ter um valor de moralidade. Yerson, Oi, quando você leu essa parte aí que diz assim, podes também, acho que está lá para cima, né? pode Ah, tá, também não, querer que a tua máxima se torne uma lei universal, essa aqui? isso, perdão. Já prestou atenção que tem que algumas pessoas assim que elas agem justamente dessa maneira, por exemplo, elas entendem que determinada situação tem que ser de acordo com aquilo que elas acreditam, né, aquilo que é conveniente para ela, mas quando a coisa toda, a situação, ela se inverte e aquilo que aconteceu com outra acontece com ela, já acha ruim, assim, né? Então, essa lei universal que está agindo sobre ela ali é uma lei universal subjetiva, né? É particular dela, é egoísta também, né? Mas, assim, como é que eu posso saber
qual lei que eu devo seguir, qual lei que o Kant, né, usa para dizer que é universal e todo mundo tem que seguir, né? Porque até mesmo, como ele disse, tem que ter uma autolegislação, uma legislação de si mesma. Mas e se a minha própria legislação estiver dominada pelos meus desejos, né? Pelo meu ego, pelo meu egocentrismo, né? Só aquilo que eu quero, que pode e tudo mais. Porque tem gente que é assim, né? Às vezes faz coisa errada que nem sabe o que está fazendo, ou não quer ver, ou não está nem aí, né? Exato. E aí, quando acontece com ela, né? Ela Aí eu acho acaba, ruim. acaba falando, não, mas isso daí é incorreto do ponto de vista moral e tudo mais, né? É complicado, né? Essas questões. Perfeito, Radisson. O Kant ele vai dizer o seguinte, certo? Um imperativo categórico é o critério. Você pode ter esse princípio subjetivo, né, guiando a sua ação, você pode ter essa máxima guiando a sua ação, as suas ações, só que ela só vai ganhar, né, só vai ser, por assim dizer, válida na medida que pode ser universalizável. E aí você tem que colocar, né, tanto para si quanto para outro, né, que aquela ideia de ser universal é necessário. Quando a gente falou a questão da promessa, já foi algo que o Kant estava dando como exemplo, certo? Mas a gente pode pegar outra coisa também. A gente pode pegar a questão de, sei lá, de roubar, né? O cara pode dizer, mas eu vou aqui, né, roubar um pouco porque eu sou muito pobre, né, ou porque, né, fulano tem demais, e aí eu vou roubar lá, né? Aí eu vou lá roubar. Aí o que acontece é que depois alguém pode aplicar essa máxima, né, contra essa pessoa que agiu assim. Sim. E aí ele vai dizer, não, mas peraí, isso aqui tá errado, não dá, né? Não dá, não, mas você tem demais, eu vou roubar. Né? Então, é quando você vê, e isso daí, obviamente, que a gente está aplicando essa máxima para o indivíduo, mas imagina se a gente decide aplicar, né, de maneira universal, que toda a sociedade siga essa regra, colocando como se fosse algo moralmente válido. As relações sociais elas acabariam se dissolvendo, né? A sociedade entraria em colapso a partir daí, Uhum. porque não haveria a possibilidade de você confiar na outra pessoa, porque ao se aproximar ou ao contratá-la para algum serviço, ela poderia te roubar. Entende? Então, o Kant, ele pensa na questão do indivíduo, que seria a máxima, mas ele pensa na questão coletiva também da sociedade, que seria o imperativo categórico, né? Se eu paro para refletir que as consequências seriam ruins para um indivíduo, mas quando a gente olha para a sociedade, elas não seriam ruins, ou a sociedade seria até melhor desse ponto de vista, a gente vê que essa máxima, né, ela poderia vir a ser universal. Como, por exemplo, não mentir, né? Ser verídico, ser sincero ali, né? Colocando como uma máxima moral. Quando você para pensar sobre isso, em casos isolados, pontuais, você diria, não, poxa, a gente poderia mentir aqui porque não seria nada demais, etc. Mas se a gente tenta universalizar isso, mais uma vez a sociedade colapsaria. Mais uma vez as relações sociais elas iriam se dissolver, porque não haveria confiança no que o outro diz. E não havendo essa confiança no que o outro diz, eu não tenho por que fechar contratos, eu não tenho por que estabelecer acordos, eu não tenho nem por que, sei lá, imagina se você não acredita no que o médico diz, por exemplo. Se você não Uhum. acredita no que as autoridades de saúde, né, de segurança, no que as autoridades elas chegam ali e dizem,
Entende, Radisson? Você, Uhum. tanto que esses caras, eles não podem, que estão exercendo essa função, né, de saúde ali, uma autoridade de saúde, uma autoridade de segurança, eles não podem emitir no exercício da função. Porque se a população espera que eles, né, estejam ali postos no pleno exercício para proteger o interesse comum. Eles não podem chegar e mentir para a gente sobre, né, esse interesse. Entendeu? Por exemplo, um médico, né, chegar para dizer que, olha, as vacinas não funcionam, entendeu? Ou um secretário de defesa chegar e dizer, não, tá tudo seguro, vocês podem sair na rua normalmente porque ninguém vai ser assaltado, não vai haver nenhum ato de vandalismo ou violência contra vocês. Entendeu? Ele não pode. Ele não pode. Ou chegar e citar uma lei que não existe, que ainda é pior. Entendeu? Tentando se aproveitar das pessoas que são ignorantes diante do código de leis. Certo? Então, esse tipo de coisa, Kant diria, não tem como ser universalizável. A gente não tem como universalizar isso. E o pior, isso pode até circunstancialmente favorecer ou prejudicar, né, indivíduos pontuais. Mas a consequência para a sociedade seria o colapso, seria a dissolução da sociedade. Né? Mas lembre-se, Kant não está indo pelas consequências, ele quer saber, né, sempre a validade da regra pela regra. Deu para entender, Radisson? Deu sim. Me fiz Obrigado. entender. Uhum. Ótima questão. Muito boa. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma colocação, comentário? Bem, se não, eu vou prosseguir aqui a leitura, mas fiquem à vontade para fazer qualquer colocação, comentários, certo? Perguntas. Estamos aqui para isso. É só levantar a mão que eu passo a voz e vocês poderão colocar aí, tá bem, gente? Vamos lá. Assim, pois, chegamos no conhecimento moral da razão humana comum, até o princípio, o qual é verdade. Ela não se representa em pensamento de maneira tão abstrata numa forma universal, mas que ela tem sempre efetivamente diante dos olhos, usando como norma de seu ajuizamento. Seria fácil mostrar aqui como com essa bússola, como com essa bússola na mão, ela sabe muito bem o que fazer. Desculpe, ela sabe muito bem o que fazer em todos os casos que se lhe depare para distinguir o que é bom, o que é mal, conforme ao dever, ou a ele contrário, desde que, sem lhe ensinar nada de minimamente novo, se chame a sua atenção, como fazia Sócrates, para seu próprio princípio, e, portanto, que não é preciso de qualquer ciência e filosofia para saber o que se tem de fazer para ser honesto e bom, e até mesmo para ser sábio e virtuoso. Já se poderia também presumir de antemão que o conhecimento daquilo que incumbe a todo homem fazer, e por conseguinte também saber, será igualmente da conta de todo homem, mesmo do mais comum. Aqui não podemos nos furtar a admiração ao ver como é grande a vantagem que a faculdade de ajuizamento prática leva sobre a teórica no entendimento humano comum. Na última, quando a razão comum ousa desviar-se das leis, da experiência e das percepções dos sentidos, ela acaba caindo em coisas puras e simplesmente incompreensíveis,
e em contradições consigo mesmas, ou, pelo menos, num caos de incerteza, obscuridade e inconstância. No domínio prático, porém, o poder do ajuizamento só começa a se mostrar realmente vantajoso quando o entendimento comum exclui das leis práticas todas as molas propulsoras sensíveis. Ele se torna, então, até mesmo sutil. Não importa, ele se torna até mesmo sutil. Não importa se quer fazer chicanas com sua consequência ou com outras pretensões relativamente ao que se deve chamar direito, ou se ele também quer, para sua própria instrução, determinar de maneira sincera o valor das ações, e o que é o mais importante, no último caso, ele pode ter tão boas esperanças de acertar quando pode prometê-lo a si mesmo qualquer filósofo. Com efeito, ele não está aqui ainda mais seguro do que o próprio filósofo, porque este não pode ter outro princípio do que aquele, mas pode facilmente confundir seu juízo e torná-lo desviante da reta direção por uma multidão de considerações alheias e irrelevantes para o que está em questão. Não seria, pois, mais aconselhável contentar-se em matéria moral com o juízo da razão comum e quanto muito se trazer a filosofia à baila para exibir o sistema moral de maneira ainda mais completa e compreensível, bem como para exibir as regras dos mesmos de maneira mais cômoda para o uso, mas, sobretudo, para a disputação, mas não para até mesmo de um ponto de vista prático, desviar o entendimento humano comum de sua feliz simplicidade e, através da filosofia, trazê-lo a um novo caminho da investigação e instrução. Eita, o Kant escrevendo como Kant escreve, né? O parágrafo começou até bem, né? Que ele vai falando, assim, pois, chegamos ao conhecimento moral da razão humana comum, até seu princípio, o qual é verdade, ela não se representa em pensamento de maneira tão abstrata numa forma universal, mas que ela tem sempre efetivamente diante dos olhos, usando como norma de seu ajuizamento. Seria fácil mostrar aqui como, com essa bússola na mão, ela sabe mais, ela sabe muito bem o que fazer em todos os casos que se lhe depare para distinguir o que é bom, o que é mal, conforme ao dever ou a ele contrário, desde que, sem lhe ensinar nada de minimamente novo, se chame a sua atenção como fazia Sócrates para o seu próprio princípio. E, portanto, e não é preciso de qualquer ciência e filosofia para saber o que se tem de fazer para ser honesto e bom, e até mesmo para ser sábio e virtuoso. Até aqui parece estar bem, né? O Kant está quase dizendo, olha, é intuitivo, salta aos nossos olhos, né, o que a gente tem na mão, essa bússola, né? Porque no fundo é isso. Se a gente não tem controle, né, sobre as consequências causais das nossas ações, se a gente não sabe, por melhor que sejam as nossas intenções, qual vão ser as consequências das nossas ações, o que nos resta é ter uma orientação de como agir na variedade de contextos. E aí parece que a gente tem uma bússola, um discernimento, né, que vem da nossa razão, que é a nossa razão, né, a nossa razão prática, o que ele está chamando aqui de ajuizamento, né, que permite a gente discernir o que é bom, o que é mal,
o que é conforme o dever, o que é o contrário ao dever. Né? Então, o Kant, ele já dizia aqui, ó, como fazia Sócrates. Agora, lembre-se, para Sócrates, se eu sei o que é correto, eu vou ser um sujeito moral. O problema da moralidade para Sócrates é um problema epistemológico, é o problema da gente saber o que é bom, da gente saber o que é a virtude. Uma vez que eu sei o que é bom, uma vez que eu sei o que é a virtude, eu não tenho como não querer ser aquilo. Para Kant, ele assume que não, certo? Porque Kant ele acha que a gente pode ser determinado pelos nossos interesses particulares, que a gente pode ser determinado pelas nossas emoções, pelos nossos instintos, né? Então Kant ele não está caminhando com Sócrates, ele não está repetindo a filosofia socrática aqui, certo? Mas ele está usando Sócrates como exemplo para dizer o quê? A gente tem a capacidade de discernir, certo? O bom do ruim, né? O bom do mal. O que é conforme ao dever, o que tem a aparência, né, de moralidade, da moralidade de fato. Então é para isso que o Kant está chamando a atenção aqui. Ok. Vamos para o próximo passo aqui do parágrafo, que esse daqui é gigante. Já se poderia também presumir, de antemão, que o conhecimento daquilo que incumbe a todo homem fazer, e por conseguinte também saber, será igualmente da conta de todo homem, mesmo do mais comum. Ou seja, válido para todo mundo. Aqui não podemos nos furtar a admiração ao ver como é grande a vantagem que a faculdade de ajuizamento prática leva sobre a teoria, leva sobre a teórica no entendimento humano comum. Ou seja, ele já está dizendo que a razão prática tem uma vantagem sobre a razão teórica. Né? Vamos entender o porquê. Na última, quando a razão comum ousa desviar-se das leis da experiência e das percepções dos sentidos, ela acaba caindo em coisas puras e simplesmente incompreensíveis e em contradições consigo mesmas, ou, pelo menos, no caso de incerteza, obscuridade e inconstância. Né? Então, quando eu pego a minha razão teórica, né, e acabo, né, levando ela de uma maneira que não deveria ser, ela vai nos levar a conclusões que são contraditórias, né, a conclusões que são obscuras e inconstantes. Aí, no domínio prático, o poder de ajuizamento só começa a se mostrar realmente vantajoso quando o entendimento comum exclui das leis práticas todas as molas propulsoras sensíveis. Olha aí, todas as molas propulsoras sensíveis. O que são essas molas propulsoras sensíveis? Emoções, instintos, pasmem, interesses pessoais, né? O Kant, ele de fato ele acredita que a gente pode ser imparcial, no sentido que a gente pode agir de forma desinteressada, no sentido que a gente pode agir desvencilhado dos nossos próprios interesses. Ele acredita nisso, né? Estão me fazendo entender, gente? Sim, tá sim. Estou fazendo, né? Ótimo. Ele se torna, então, até mesmo sutil, né? Não importa se quer fazer chicana com a sua consciência ou com outras pretensões relativamente ao que se deve chamar direito, ou se ele também quer, para a sua própria instrução,
determinar de maneira sincera o valor das ações e o que é o mais importante, no último caso, ele pode ter tão boas esperanças de acertar quanto pode prometê-lo a si mesmo qualquer filósofo com efeito. Ele está aqui ainda mais seguro do que o próprio filósofo, porque este não pode ter outro princípio do que aquele, mas pode facilmente confundir seu juízo e torná-lo desviante da reta direção por uma multidão de considerações alheias e irrelevantes para o que está em questão. Não seria, pois, mais aconselhável contentar-se em matéria moral com o juízo da razão comum e, quando muito, só trazer a filosofia à baila para exibir o sistema moral de maneira ainda mais completa e compreensível, bem como para exibir as regras dos mesmos de maneira mais cômoda para o uso, mas, sobretudo, para a disputação, mas não para até mesmo de um ponto de vista prático desviar um entendimento humano comum de sua feliz simplicidade e, através da filosofia, trazê-lo a um novo caminho da investigação e instrução. Tá, eu tenho uma série de notas aqui, né? Então, ele tá querendo dizer que é como a gente não colocasse, né? Não precisasse de uma complexidade, do grau de complexidade que está se colocando aqui. Só que eu quero dar uma olhada nessas notas. Eu tenho uma nota 87, sistemas de costumes, ok? Que está aí, sistema moral. 86, Anbridge, eu não sei o que significa, está em alemão. Né? Mas basicamente o que ele está colocando é como se isso daqui já tivesse difundido no próprio senso comum. O senso comum, né, da época de Kant, obviamente, né, e de Königsberg, pensava dessa forma, ok? A tal ponto de a gente não precisar de fazer uma fundamentação teórica. Isso já está posto, dado em operação lá. Em que medida a gente pode considerar que isso daqui, esse funcionamento é universal, que essa estrutura, né, de um indivíduo, de um sujeito moral, que é capaz de agir desvinculado dos seus próprios interesses, né, em que medida isso é possível? Porque quando a gente olha para a história, né, da humanidade, a gente vê exatamente o oposto disso. As pessoas, elas não agem de forma desinteressada, pelo contrário, elas agem para satisfazer seus próprios interesses. É só porque eu sou, né, extremamente interessado em algumas coisas ou tenho, né, determinadas vontades e quero satisfazê-las, que eu levanto de manhã e me ponho a fazer as coisas, certo? Que vocês vão estudar, que vão trabalhar, certo? Que vão tentar satisfazer esses interesses particulares. O que é que vocês me dizem? O que é que tu acha, Raíssa? Perdão, amigo. Pode repetir? Não, eu estava colocando a questão da gente ser, né, para o Kant, agir de forma desinteressada, né? E que essa questão da filosofia, do, do nosso pensamento prático, por assim dizer, da razão prática, para ele já está difundida, já está em operação no senso comum, né? Que a gente não precisaria de grandes fundamentações teóricas, filosóficas, para poder demonstrar isso. Porque para a época dele, da galera lá de Königsberg, né, eles já pensavam e se colocavam dessa forma. Se eu estou entendendo corretamente, posso estar entendendo de forma completamente errada aqui, certo?
E aí eu coloquei para vocês que, tipo, poxa, eu não sei se a gente é capaz de agir de forma desinteressada, uma vez que é exatamente a satisfação dos nossos interesses individuais, particulares, que nos põe a agir. Né? A gente levanta de manhã para ir trabalhar, para ir estudar, porque a gente quer realizar esses interesses. Compreende? Sem eles, né, para nos motivar a agir, para nos colocar a agir, eu não sei se muita gente levantaria para ir trabalhar, para ir estudar, para ir fazer as coisas, para se relacionar com as pessoas, né? Sim, sim. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar sobre agir de maneira desinteressada foi justamente no curso de filosofia, né? Eu até estranhei esse termo, agir de maneira desinteressada. O que quer dizer isso? Aí eu fui perceber, né, que algumas teorias elas agem a si mesmo, né, de maneira interessada, sem estar procurando uma finalidade ali, né, em alguma coisa. Eu acredito que para o Kant você pode realmente agir de maneira desinteressada, né, porque sem estar procurando os nossos próprios interesses, né, sem estar procurando uma finalidade para tudo o que a gente vai fazer. E, e sobre a nossa conduta, né, aquilo que nos move, né, ele acredita que a razão, né, a razão seja suficiente para nos guiar, para nos orientar, né, de acordo com a nossa conduta na sociedade e levar para uma certa moralidade, né. Acho que é por aí, mais ou menos. É por aí, por aí. Certo? Então, o Kant tem esse. Agora, sei lá, eu não sei se a gente, pensando, né, no nosso cotidiano, não sei se a gente seria capaz disso, não. Né? Mas é algo que a gente tem que colocar assim, pensar aqui. Ok? Tu gostaria de ler, Radson? Pode ser. Vamos É, lá, a tá. gente vai para esse parágrafo. Há algo. Ok. Há algo de esplêndido na inocência. Opa, isso é profundo, hein? Há algo de esplêndido na inocência. Mas é muito ruim também, por outro lado, que ela não se deixe preservar tão bem e seja facilmente seduzida. Por isso, a própria sabedoria, que, de resto, consiste certamente mais em fazer e deixar de fazer do que em saber, precisa, sim, da ciência, não para aprender com ela, mas, sim, para assegurar ao seu preceito a citação e durabilidade. O homem sente dentro de si mesmo, em suas necessidades e inclinações, cuja inteira satisfação ele resume sob o nome da felicidade, um poderoso contrapeso a todos os mandamentos do dever, que a razão lhe representa como digno de tão elevado respeito. Ora, a razão ordena irremessivelmente os seus preceitos, sem, contudo, prometer, ao fazer isso, coisa algumas inclinações. Por conseguinte, passando para trás e desconsiderando essas pretensões que não querem se deixar suprimir por nenhum mandamento, tão impetuosas e aparentemente, no entanto, tão razoáveis. Daqui, porém, se origina uma dialética natural, isto é, um pendor a razoar contra essas leis rigorosas do dever e a pôr em dúvida a sua validade, pelo menos a sua pureza e rigor, e, se possível, a torná-la mais adequada aos nossos desejos e inclinações. Isto é, no fundo, a corrompê-las e privá-las de sua dignidade, o que, no entanto, nem mesmo a razão prática comum pode, afinal, aprovar. Nossa, mais outro parágrafo pesadão aqui do Kant. É, Né? Há algo de esplêndido na inocência, mas é muito ruim também, por outro lado, que ela não se deixe preservar tão bem
e seja facilmente seduzido. Olha a frase do cara, velho. Olha como ele escreve bem, pô. Né? Na hora de ser obscuro, ele é nota 10. Né? Sim, sim, sim. É curioso, aí está querendo dizer que algo de esplêndido na inocência tem como você tirar bom proveito da inocência, né, daquela pureza e tal, né? Isso traz benefícios, né? Pode trazer mais amizades, né, e tudo mais. Mas você pode ser facilmente seduzida, né? É que nem eu lembrei agora de uma coisa que acho que um promotor me falou, né? Ele falou assim, eu cheguei a trabalhar lá no fórum aqui de Manaus, né? Mas assim, era vendendo café da manhã, essas coisas aí, na época. Aí ele falou assim para mim, olha, estava falando sobre a juventude, né? Sobre a mocidade. Ele falava assim que os jovens de hoje em dia eles são que nem um barco à vela. O vento que soprar mais forte leva, né? Ou seja, querendo dizer que ele tem justamente ele é facilmente seduzido, né? Então, por exemplo, se ele está na casa dele ali, né? Os pais muitas vezes não sabem um jeito mais amoroso, né? De mais respeitável de falar com ele acaba, né, ficando ofendido ali. Então, geralmente tem jovem que é assim, né? Geralmente ele não escuta muito o que os pais falam. Então, o que vai acontecer? Quando ele vai lá fora, ele encontra um cara mais malandro, né, mais um amiguinho mais malandro e tal, que quer levar ele para o lado errado, e acaba convencendo e levando ele a fazer coisas que, né, então, é justamente esse barco, né, que o vento que soprar mais forte leva, né, nesse sentido ele quis dizer, entende? Então, tem realmente isso, né, a inocência, você se esforça mais, né? Muitas vezes, em determinadas situações, você se esforça mais, você não vê maldade, né? E tudo mais, mas você não tem aquela perspicácia, né? De uma pessoa mais madura né? Que não é facilmente enganada, assim, né? Interessante isso. Perfeito. Eu acho que deve ser por aí, né? É, é interessante a gente colocar isso, porque uma pessoa que ela é facilmente enganada, que ela é, né, é facilmente ludibriada, né? Eu acho que é esse o termo, pelos outros que acabam a conduzindo a fazer algo que ela, né, não faria ou que ela não tem noção de que é errado, né? Ela ainda assim está agindo errado, né? Essa pessoa ainda assim vai estar agindo errado, não acha não? Até mesmo para a lei, né? Ou você pode dizer, chegar lá, sei lá, para um juiz, já que foi um promotor que colocou isso, e dizer, não, olha, ele fez, né, errado, mas foi porque fulano disse que dava para fazer e não sei o quê, né? Eu não sei se dá para. Dá sim. Eles não vão aceitar, né? Porque hoje em dia, com a quantidade de informações que a gente tem, né, com a facilidade, não tem como você chegar na frente de um juiz e dizer, por mais ingênuo que você seja, dizer assim, olha, eu não sabia que era errado, eu fui persuadido, fui enganado, né? E o juiz não vai aceitar isso de jeito nenhum, né? Essa ingenuidade diante da lei aí, né, do que é certo, do que é errado, não tem como, né? Principalmente porque dizem que tudo que você faz escondido é errado, né? Então, se você está fazendo escondido de alguém, alguma coisa, não é possível que você seja tão ingênuo a ponto de, né? Não é possível que a ingenuidade chegue a tal ponto, né? Eu mais Perfeito, perfeito, certo? Ok, aí vamos lá, né? Continuando aqui entendendo Kant, né? Por isso, a própria sabedoria, que de resto consiste certamente mais em fazer e deixar de fazer do que em saber, precisa sim da ciência, não para compreender com ela, mas sim para assegurar o seu preceito, aceitação e durabilidade. Um homem sente dentro de si mesmo, em suas necessidades e inclinações, cuja inteira satisfação ele resume sob o nome de felicidade, um poderoso contrapeso a todos os mandamentos do dever, que a razão
lhe representa como digno de tão elevado respeito. Vê? O homem sente dentro de si mesmo, em suas necessidades e inclinações, cuja inteira satisfação ele resume sob o nome de felicidade, né, da felicidade, um poderoso contrapeso a todos os mandamentos do dever, que a razão lhe representa como digno de tão elevado respeito. Eu entendo o que ele está querendo dizer aqui, né? Esse contrapeso que ele utiliza aí é no sentido de que exatamente um poderoso contrapeso, algo contrário, é isso? É exatamente, porque se fosse uma É, balança, né? Vamos dizer que a vontade é uma balança, e aí o lado que pesa mais é o lado que vai te determinar a tua vontade, é verdade. né? E aí vamos lá, eu coloco lá, né? A satisfação, né, das minhas necessidades e inclinações, dos meus desejos, e assim eu vou ser feliz, né? É como se ele estivesse dizendo que a minha felicidade não pode ser superior ou mais elevado do que os mandamentos do dever, né? Exatamente. Mais do que isso, eu posso agir contra, né, os meus desejos para agir de forma moral. Eu posso desejar muito fazer uma coisa, mas para agir de forma moral, eu acabo indo, né, no caminho contrário do meu desejo, indo no caminho contrário das minhas necessidades. Isso é comum, né? É comum e a gente vê isso daí muitas vezes. Desde os antigos lá com Sócrates, né? É frequente. Uhum. Vamos continuar aqui. É bom lendo assim, porque a gente vai destrinchando, né? Ora, a razão ordena irremessivelmente os seus preceitos, né? A razão ordena, ela está mandando. Daí, né, a gente entender que isso vai se chamar imperativo, tá, gente? Porque o que é uma frase imperativa, né? É uma ordem. Fechar a porta, sei lá, estude, trabalhe, e aí vai. Ora, a razão ordena irremessivelmente os seus preceitos, sem contudo prometer, ao fazer isso, coisa alguma às inclinações. Por conseguinte, passando para trás e desconsiderando essas pretensões que não querem se deixar suprimir por nenhum mandamento, tão impetuosas e aparentemente, no entanto, tão razoáveis. Deixa eu ver o que ele colocou de nota aqui. 92 bilhões, tão razoáveis, né? Ou seja, que não querem se deixar suprimir. É bom que ele coloque isso, a razão, né, ordena irremessivelmente. É a ideia de um imperativo categórico, né? Uma ordem para qualquer um, em qualquer contexto, em qualquer lugar. É categoricamente ordenada, né? Daqui, porém, se origina uma dialética natural, isto é, um pendor a arrazoa. Que é isso? Arrazoa. Deixa eu ver aqui. Razoar. Arrazoar. Vernum fit, segundo Green, Vernum fit tem, em geral, um sentido pejorativo, sofismar, mas pode ter um sentido neutro, raciocinar, o qual, aliás, Kant se empenha por tornar predominante, segundo Green. Borne traduz Vênus fit por argutere. Arrazoar, no caso, seria, né, no caso de ser de raciocinar, né, no sentido neutro, para o Kant aqui. Ok. Uh, cadê? Aqui.
Daqui, porém, se origina uma dialética natural, isto é, um pendor a razoar contra essas leis rigorosas do dever e a pôr em dúvida a sua validade, pelo menos a sua pureza e rigor. E, se possível, a torná-la mais adequada aos nossos desejos e inclinações, isto é, no fundo, a corrompê-las e privá-las de sua dignidade, o que, no entanto, nem mesmo a razão prática comum pode, afinal, aprovar. E aí, Hudson? É. É esse final aqui que está um. Uhum. Daqui, porém, se origina uma dialética natural, isto é, um pendor a razoar contra essas leis rigorosas do dever e o pôr em dúvida a sua validade, pelo menos a sua pureza e rigor, e, se possível, torná-la mais adequada aos nossos desejos e inclinações, isto é, no fundo, a corrompê-las e privá-las de sua dignidade, o que, portanto, nem mesmo a razão prática comum pode afinal, aprovar. Essa é uma parte. Ele está falando a favor da dialética natural aí, que se arrazoar, eu procurei no dicionário aqui, é no sentido de argumentar, né? Então, essa dialética natural, ele vai pender, vai argumentar contra essas leis rigorosas do dever, né? E a pôr em dúvida a sua validade. Então, ok. Pelo menos a sua pureza e rigor, e, se possível, torná-la mais adequada aos nossos desejos e inclinações. Isto é, no fundo, a corrompê-las e privá-las de sua dignidade, o que, no entanto, nem mesmo razão prática comum pode, afinal... Acho que eu entendi, mais ou menos. Então, essa dialética natural, ele vai argumentar contra as leis rigorosas do dever, do Kant, né? Porque, justamente, ele vai estar a favor dos nossos desejos, das nossas inclinações. Isso vai contra a razão prática, né? Como ele diz assim, e vai corromper, né? Vai corromper e privá-la de sua dignidade, que, no entanto, nem mesmo a razão prática comum pode, afinal, aprová-la, né? Não vai ter validade nenhuma para a razão prática, né? Entendeu, mais ou menos? A dialética natural, ela vai argumentar contra as leis do Kant, né? Contra aquelas leis rigorosas, né? Que ele tanto fala que é não mentir, né? Que a mentira não vai ter validade nenhuma, não, não, não cumprir suas promessas. Então, essa dialética natural vai argumentar contra essas leis rigorosas dele, né? Vai pôr em dúvida a sua validade e vai corromper, né? E vai, se possível, torná-la mais adequada aos nossos desejos e inclinações, né? Só que isso vai corromper a dignidade ali da razão prática, né? Não vai ser impossível a razão prática aprovar esse tipo de ato, de ação, né? Que tem como finalidade justamente ver apenas os nossos desejos e inclinações e deixar as leis rigorosas do dever de lado, né? Mais ou menos isso. Perfeito, perfeito, é isso daí. Eu estava até pensando, pô, vou procurar aqui já nas edições 70, né, a tradução desse parágrafo, mas eu acho que você chegou, tocou o ponto, né, que a dialética natural vai argumentar em favor exatamente das nossas inclinações, né, e vai acabar, né, corrompendo aí a dignidade da própria racionalidade. Né? Só deixa eu dar uma olhada aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver na tradução diferente. Com essa página aí da edição 70, eu vou marcar aqui depois. É, essa daqui, da edição 70, é a página 37. 37. Uhum. Vamos lá, né? Vamos ler o mesmo parágrafo agora na edição 70. A inocência é uma coisa admirável, mas é, por outro lado, muito triste que ela não se possa preservar tão mal e se deixe tão facilmente seduzir. E é por isso que a própria Sagasa, que, de resto, consiste mais em fazer
ou não fazer do que em saber, precisa também da ciência, não para aprender dela, mas para assegurar as suas prescrições, entrada nas almas e para lhe dar estabilidade. O homem sente em si mesmo um forte contrapeso contra todos os mandamentos do dever que a razão lhe representa como tão dignos de respeito. São as suas necessidades e inclinações, cuja total satisfação ele resume sob o nome de felicidade. Ora, a razão impõe as suas prescrições, sem nada, aliás, prometer as inclinações, irremitentemente, e também como que, com desprezo e menoscabo daquelas pretensões tão tumultuosas e aparentemente que o justificadas, e que, se não querem deixar eliminar por qualquer ordem, daqui nasce uma dialética natural, quer dizer, uma tendência para opor arrazoados e sutilezas às leis severas do dever, para pôr em dúvida a sua validade, ou pelo menos a sua pureza e o seu rigor, e para as fazer mais conforme, se possível, aos nossos desejos e inclinações, isto é, no fundo, para corrompê-las e despojá-las de toda a sua dignidade, o que a própria razão prática vulgar acabará por condenar. Ficou mais claro aqui, né? Eu achei que o outro ficou mais claro. Ele utiliza aqui algumas expressões um pouco rebuscadas, né? Menoscabo. Você não sabia nem o que era isso. Eu pesquisei aqui. É diminuição da importância, do valor, da qualidade. Depreciação, desdém, desprezo, menosprezo. Menoscabo. Menoscabo, né? Misericórdia, nunca tinha ouvido falar nisso. Não use na redação. A questão da dialética natural, eu estava me perguntando no outro texto como foi que ele chegou até nessa dialética natural, que eu não estava entendendo, mas aqui parece que ficou mais claro na edição 70. É curioso isso, né? Em um a gente entende uma coisa, no outro a gente vê algumas coisas mais claro e outras ficam um pouco mais obscuras, mas é legal comparar um texto com outro. Assim, é uma estratégia para quem não sabe alemão. Eu tenho que dizer isso. Como eu não sei alemão, então o que me resta é comparar as traduções e tentar entender a partir dessa comparação, né? É o que resta a gente. Né? Então, tipo, a galera que está acompanhando aí até, né, pode... Se você não sabe alemão como a gente, né, faça o seguinte: primeiro, se você tiver dinheiro, se inscreva no curso de alemão e vai aprender. O alemão de hoje com o alemão da época é diferente, é um pouco diferente. Ele passou por umas transições, o alemão. A Daniela sabe alemão. Ela já tá aí, ó, antenada. Eu tenho um colega lá no grupo de filosofia antiga que ele sabe alemão, o Jorge, ele sabe. Ele estava, acho que o mês passado, na Alemanha, se eu não me engano. Aí ele sempre fala que tem um colega que vive falando com ele em alemão, né? E quando eles ficam de saco cheio e falam português, porque ele é de Portugal, né? Portugal. Então lá eles têm mais facilidade, mais facilidade até mesmo de ir para outros países, né? Daqui para o Ceará, eu posso levar 3, 4 horas, mas 3, 4 horas eles podem ir de Portugal para outro país, ou uma hora o cara já está em outro país, entendeu? É assim, muito mais fácil. Por conta da União Europeia, né? E aí tem toda aquela questão de deslocamento por trem. Sim. É muito menor do que aqui, né, nesse sentido. Né? Verdade. Eu tenho uma amiga que faz crossfit e ela está estudando alemão, ela está na Europa agora, não sei bem onde está, mas é algum canto ali dos países mais ao norte, que ela tem que falar alemão. E ela estuda todo dia, cara. Todo dia ela posta foto dela estudando lá umas 2, 3 horas alemão para poder, né, chegar. Legal. Mas é o hábito, né? Você cria o hábito de aprender. Eu aprendo turco, então é o hábito. Turco é bom, turco é legal. Mas o turco para o alemão
tão diferente assim, não, entendeu? Porque vai aglutinando as palavras. O turco é assim. Então, assim, é Vai, questão de estudar mesmo. vai aglutinando o som das palavras uma na outra, né? Que é o alemão e o turco é assim, eles são, porque a gente tem, é diferente, nosso sistema de palavras, de construir palavras, com o deles lá. Então, cada pedacinho que você coloca tem uma maneira diferente de falar. Então, aí é assim. Eu já percebi que eu tenho facilidade para aprender idioma, apesar de eu ser mal português direito, né? Mas se eu botar para estudar, eu aprendo fácil, né? Porque eu fiquei uma vez, acho que uns 3 meses estudando francês, de domingo a domingo, porque quando eu gosto de uma coisa, eu sou assim mesmo, eu sou que nem chiclete. Eu vou ouvir rádio, eu vou assistir TV francesa, eu vou ler jornal, eu vou fazer o que for preciso, eu vou traduzir música, eu vou ouvir música, entendeu? Eu vou assistir série. E francês, italiano, espanhol nem se fala, né? Espanhol a gente tem mais facilidade. Mandarim, japonês, coreano, até o turco, mano. Até o turco, de tanto assistir novela turca, eu já tô com facilidade, assim, já consigo. O noveleiro, cara, o turco eu tenho facilidade para ouvir assim, as palavras, entende? Eu acho muito bonito, cara. Eu sou meio preguiçoso. Se eu não fosse, eu já tava falando 5 idiomas já. Não, que massa, que massa, né? Assim, eu tentei durante a minha vida, né, aprender alguma coisa. E o que eu mais me aprofundei foi o inglês por conta, né, da acessibilidade e tudo mais, e que era cobrado como básico. Ainda é cobrado como básico, né, na filosofia, você lê em inglês. Sim. E eu cheguei a cursar um semestre de alemão e 2 semestres de francês, né? Mas eu entendi uma coisa, é difícil por conta das declinações, tanto no francês quanto no alemão, porque tem o acusativo, o genitivo, O né? dativo. Dativo, entendeu? O grego também tem o grego, né? O grego Tem também o nome nativo, genitivo, dativo, ablativo e o locativo. Vê, Isso. tem 5 declinações para cada tempo verbal, não é isso? Aham. 5 declinações, aí você fica doidinho. Tipo, beleza, para cada tempo verbal vai ter uma dessa. Aí eu vou ter que conjugar o verbo dentro da declinação para determinado sujeito ou pronome que está ali posto. Não é isso? É mais ou menos Nossa. assim. Eu ficava perdido, é sério. Eu acho que eu cheguei num momento Porque no. o latim é assim também. Eu aprendi latim na federal aqui. Eu sou de Belo Horizonte, né? Então, a federal daqui, eu fiz latim 3 anos. Assim, se você não pratica, você perde o fim da meada, assim, perde mais ou menos. Se você pegar, você acaba dando uma lembrada, você vai fazer. O latim é assim, como você está falando, entendeu? Então, o alemão tem um pouco disso também. O O turco não alemão. é por verbos, o ablativo e tudo, não é. É por substantivo, adjetivo. Você usa isso no substantivo, no adjetivo. Então, tem as mesmas declinações, mas em lugares diferentes, né? Porque lá no alemão é verbo. O latim também é. E o turco não. Eu sei que quando eu estudei francês e alemão, eu passei a gostar do inglês, não sei por quê, porque quando, o verbo do inglês não tem essa, né, os verbos irregulares no inglês, eles não são tão variáveis quanto é no francês, quanto é no alemão, né? E aí tem outras coisas também que no alemão, cara, você tem que saber, né, o que é uma oração, que são os tipos de oração, né, que é tipo direto, indireto, né? Que pode ser direto e indireto também. Nossa, Porque você tem a ver com as declinações. exato. Então, quando começou isso daí, eu me perdi muito, 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 certo? É uma dificuldade gigantesca que eu senti. Agora, pode ser que eu não sou feito Hudson, né? Que eu não escutei música, né? Não vi novela. Se eu fosse escutar música, ver novela, pelo uso, talvez eu acabava aprendendo alguma coisa. Porque Hudson, aprende sim. Porque eu, por exemplo, com turco, eu assisto novelas, séries, aí meu telefone todo já tem uma série de coisas
de turco. Então, você já vai colocando isso, o seu cérebro ele vai modificando e vai entendendo que você tem que aprender aquilo. Então, você acaba, né, aprendendo. Não tem como. Hum, é bom saber disso, né? Tem que condicionar no fato a nossa mente, né? E aí, É, só lembrando para todo mundo que, né, que já aprendeu, está aprendendo aí a falar o idioma, são 4 sempre os critérios, né? Isso parece ser universal, que você tem que saber ler, escrever, falar e ouvir. Quando você domina, né, é, isso esses é. 4 fundamentos em qualquer idioma, você se torna fluente. Né? Agora, é difícil. Eu tenho que dizer que, para mim, foi difícil. Principalmente quando começou essa coisa, porque aí eu tive que voltar para estudar gramática em português. Né? Eu tive que estudar sintaxe. Lá vou É. eu estudar sintaxe para poder entender, sintaxe em português para poder entender o alemão, né? E entender o Mas o francês. turco também é assim também. O turco também, se você não souber o português, porque o turco é inverso. A gente começa, quando eu falei, eu amo fulano, lá é o contrário, né? Fulano ama, ele ama. É o contrário, a frase é o contrário. Entendeu? Então, a gente também tem que saber um pouco da direção do português, porque lá tem objeto direto, tem tudo que a gente tem também. Então, você tem que saber. Acho que isso é geral, porque o latim também tem. Nossa, meu Deus. Bem, pessoas, ou vocês superam esse desafio e dominam outro idioma, ou vai ficar aqui feito a gente, tendo que comparar a tradução. E aí você responde o que é o melhor. Né, Não, eu Radson? gosto de estudar idiomas, adoro. Então, Sim, sim. O meu problema é que eu não gosto de estudar sozinho. Eu sozinho não faço nada. Mas agora, se tiver, por isso que eu gostei de estar na faculdade, né? Porque tinha gente interessada nas mesmas coisas que eu, né? Estudar filosofia e tal. Então, fiz amizade. Então, ficou mais fácil para eu estudar. Agora, se fosse estudar sozinho, assim, aí eu ia passar um perrengue doido. Tem que ter uma disciplina e um vigor mental, né? É. Gigantesco. Agora, se for como a Daniela, né, que gosta de estudar idioma, Daniela, tem isso não, né? Tu estuda sozinha, tu estuda em coletivo, tem. eu estudo, eu tenho toda segunda e quarta-feira, já tem uns 3 anos que eu estudo turco, né, que eu comecei na pandemia. Então, Ah, agora mesmo eu achei um professor que condiz com aquilo que eu acredito, porque eu estava com outros, mas estava tendo muita dificuldade, porque aquela coisa de parece que eles não têm assim, um certo conhecimento, e aí estava dando aula, porque estava aqui no Brasil, né? Porque só porque é da Turquia não quer dizer que sabe passar. Igual é o português. Se eu não for professor de português, se você não souber lidar com as, né? Que você tem que trabalhar, como é que é assim, ou qualquer coisa, você não tem jeito. Você vai ensinar só o básico. E eu uma queria coisa, mais. uma coisa é você saber, outra coisa é você ensinar. Pois Entendeu? é. Então, A assim, gente faz essa distinção sempre aqui. Né? Uma coisa é você saber tudo, outra coisa é você ensinar tudo. Uma coisa é você saber acho, é. filosofia, outra coisa é você ensinar filosofia. Pois é, porque eu queria aprender tanto gramática, como eu queria aprender de forma geral, né? E aí, agora que eu consegui achar um professor que ele é formado, aquela coisa toda lá na Turquia, então agora tá fácil, porque realmente a didática que ele trabalha é a mesma que eu acredito que eu fazia aqui em BH também com os meninos quando eu dava aula, né? Então, agora eu achei, então tá indo, tô gostando, da bagagem que eu já tinha, então já estou aprendendo até muito mais fácil, né? Então, eu estou gostando bastante. E o latim eu aprendi na Federal daqui. Eu fui para a Federal 3 anos, fiz latim, adorei, gostei muito. Foi bom. Que massa, Daniela. É, Daniela, me diz uma coisa, tu já leu algum pensador assim em latim? Tu já pegou algum medieval? Já tentou? E latim? E latim? Pegar algum filósofo assim para ler em Não, latim? não.
Não, não. Porque a gente só tem um escritor de lá que a professora indicou, que eu até tenho ele aqui. Eu não estou lembrado o nome dele, não. Mas aí ele eu tenho, em latim. E aí, de vez em quando, eu leio, para não perder o hábito, aquela coisa toda. Só que, assim, eu aprendi o latim mais recente, que foi bem depois, né? Que teve uma transformação na fala, naquela coisa toda. Não aquele latim antigo, não. Não peguei esse aí, não. Que a federal, ela passou mais recente, né? Então, Massa. mas foi bom, eu gostei, sabe? Assim, eu fiz o curso, Não, achei tu massa. tem uma base aí que te permite compreender boa parte dos idiomas, né, ocidentais atuais. Porque se tu for para o francês, vai ter lá, né, a base latina do francês. Se tu for para Italiano. o italiano, para o espanhol, entendeu? Até para o alemão, né, que vai receber menor influência do latim, mas ainda assim recebe alguma influência, você vai ter uma base ali. Então, isso daí já é algo incrível, entendeu? Tem gente que diz que para compreender bem até o português, compreender bem a nossa gramática, tem que se estudar latim. É porque o problema do nosso português é que tem muitas palavras, até na biologia, na química, na física, nas nossas disciplinas, né? Eles é um pouco do latim. Eu, por exemplo, quando eu dei aula para os anos iniciais, que é a base para os meninos, quando eu dava aula de ciências, de história, geografia, essas disciplinas todas, quando eu fiz latim, eu explicava para os meninos determinadas palavras, então os meninos conseguiam entender por que isso. Entendeu? Então, assim, eu gosto, quando eu explicar para eles de onde que veio, por que que é assim, porque fica mais fácil para eles entenderem, eles dão menos trabalho, aí não fica aquela coisa assim de pegar e não saber por que isso. Então, foi bom, sabe? Me ajudou muito nesse sentido. Mas o latim, ele tem muito com o italiano. Eu estudei italiano também um pouco, durante 6 meses, com um professor de lá. Ele tem mais latim do que os outros idiomas. É verdade. Que massa. Que É, massa. Eu acho que é isso. Vamos ler esse parágrafo, que eu acredito que é o último, né, dessa sessão. E aí a gente encerra essa sessão hoje, a sessão número 1. Próximo encontro, a gente já vai para a segunda sessão da fundamentação. Bora lá. Hudson? Bora lá. Assim, pois, a razão humana comum é impelida, não por qualquer necessidade da especulação, necessidade essa da qual jamais é acometida na medida em que se contenta em ser meramente uma sã razão, mas sim por razões práticas elas próprias, a sair de seu círculo e a dar um passo no campo de uma filosofia prática para receber aí informação e clara orientação quanto à fonte de seu princípio e a correta determinação do mesmo em contraposição às máximas que se estribam na necessidade e na inclinação, a fim de sair do embaraço quanto às pretensões dos dois lados e não correr o perigo de se ver privada por causa da ambiguidade, na qual facilmente cai, de todos os genuínos princípios morais. Por conseguinte, quando a razão comum prática se cultiva, desenvolve-se nela insensivelmente uma dialética que a força a buscar ajuda na filosofia, exatamente como lhe acontece no uso teórico. E por isso a primeira, do mesmo modo que a segunda, não encontrará descanso em outro lugar senão em uma completa crítica de nossa razão. Nossa, ele já está antecipando aí, né, a crítica da razão prática, né, da necessidade de fazer isso daí. Porque, né, como ele coloca, no final aqui, já no último período desse parágrafo, né, na última frase, que ela é composta de períodos aqui, né, a dialética, ela força a gente a buscar ajuda na filosofia, né? Só lembrando que o movimento dialético ele vem desde Sócrates, tá? Muita gente vai dizer que é coisa de Hegel e tudo mais, né? Mas é socrático já
a questão de você, né, ter posições opostas que acabam se conflitando, entrando em conflito, e a partir desse conflito você derivar, né, uma síntese. Né? Eu tenho a tese, eu tenho a antitese e faço uma síntese, eu derivo ali, né, uma conclusão desse conflito. Ok? Outro ponto que a gente tem que colocar, né, a razão humana é impelida não por qualquer necessidade de especulação, necessidade essa da qual jamais é acometida na medida em que se contenta em ser meramente uma sã razão, mas sim por razões práticas, elas próprias, a sair do seu círculo e a dar um passo no campo da filosofia prática para receber aí informação e clara orientação quanto à fonte do seu princípio e a correta determinação do mesmo em contraposição às máximas que se estribam na necessidade e na inclinação, a fim de sair do embaraço quanto às pretensões dos dois lados e não correr o perigo de se ver privado, por causa da ambiguidade, na qual facilmente cai de todos os gênios princípios morais. Genuínos, desculpa, princípios morais. Ou seja, né, ele está falando que tem um conflito aqui, né, entre essas máximas e a razão. E que, exatamente para escapar desse conflito, dessa ambiguidade, a gente precisa, né, dessa dialética. No fundo, ele está abrindo caminho para isso aqui, minha gente, para que a gente chegue às notas de rodapé nessa segunda sessão, e ela vai ser intitulada, né, já vou lendo aqui, Transição da Filosofia Moral Popular à Metafísica dos Costumes. É aqui onde, propriamente dito, vai acontecer a fundamentação. Né? Até agora, ele só reconstruiu o que já estava posto. Né? A partir de agora, a gente vai para além disso. Hudson, Daniela, Carlos. Sobrevivemos aí mais uma sessão. Nossa, o Kant ele é complicado, cara. Né? A gente viu o quão complicado ele é. Mas, assim, eu tenho que defender ele. Né? Eu não gosto de defender o Kant. Não é autor que. Né? Ele já tem muitos defensores, mas eu tenho que defender ele porque ele está lidando com algo extremamente espinhoso, com algo extremamente delicado. Né? Ele tem noção dos problemas que ele está ali confrontando, principalmente porque, mais uma vez, vai sempre estar ali no pano de fundo aquele problema da motivação moral que a gente colocou na última sessão, né, na último encontro, que é de, beleza, Kant, tu está dizendo que quem vai determinar a vontade da gente agir é a nossa racionalidade. Só que a razão, ela está dentro do nosso aspecto do pensamento. Ela está dentro do nosso raciocínio, né? E o que nos coloca a agir são os sentimentos, né? Não é que eu penso vontade, eu sinto vontade de agir. Né? Eu sempre eu falava isso, eu não penso vontade de agir, eu posso até pensar, refletir, teorizar aqui, ok? Que é o que Kant está fazendo, mas eu não, né, não vou ser impelido a agir se eu não tiver um sentimento envolvido. E aí, obviamente, que a gente viu que a saída que ele dá é dizer que tem um sentimento de respeito, né? Que ele é gerado de forma pura, ele não é um sentimento empírico que a gente, né, vai adquirir aqui na empiria, vai ser contagiado por ele em nossa empiria, em nossa experiência sensorial, mas é através da reflexão racional do que é correto que eu vou sentir o respeito e vou ser posto a agir. Então, o Kant, ele tá tentando resolver o problema da motivação do agir, porque senão o sujeito pode muito bem dizer, tá, isso é o correto, mas
Eu não sinto vontade de agir assim. Né? Ah, mas isso é correto, mas não vai realizar meus interesses. Né? Meus interesses particulares não serão realizados se eu agir dessa forma. Então, esse é mais uma vez o ponto aqui do Kant, né? E que vai se perpetuar até que ele chegue, né, a estabelecer que aqui ele vai estabelecer os imperativos categóricos, vai mostrar a distinção, né, entre uma ação autônoma e uma ação heterônoma, que vai estar mais uma vez mostrando que e vão existir ações que vão ter aparência de moralidade, mas elas não vão ser em si morais, né? No fundo, mais uma vez, ele joga essa, né, como Hades colocou, né, essa autogestão do sujeito, ele coloca de tal forma que faz com que né, a gente em alguns momentos nem tenha consciência de estar agindo moralmente ou não. Esse é o ponto aqui, mas a gente vai aprofundar nas próximas sessões também. Hadson, Daniela, Carlos, gostariam de falar alguma coisa, de colocar alguma coisa aqui? É legal, né? Você lê um texto desse que até então agora que a gente terminou a primeira sessão, eu posso dizer, achei que fosse mais difícil. É legal, cara. Parece que, né, você vai tirando as dúvidas, aí vai ficando mais claro as coisas e vai ser legal a segunda aí, tenho certeza. Não provoca a fera com varinha curta, Hadson. Não provoca, o Kant é voraz. Tá muito cedo para falar, né? Tá muito cedo. Tá certo. O Kant ele pode chegar pesado agora aqui nessa próxima sessão, tá bem? Eita, tá certo. Então é isso, né? Eu só tenho a agradecer o Carlos, a Daniela, ao Hadson, né, a você que chegou até aqui. Muito obrigado, né, por estar com a gente, por ler com a gente, entendeu? Venha participar aos domingos, sempre que puder, né? Tirar dúvidas, ler, fazer questões, debater com a gente, né? Problemas filosóficos de cunho kantiano por hora, porque quando a gente acabar esse texto, a gente vai para o próximo, né? E aí a gente vai ver qual seria o próximo texto. E eu sempre digo que né, a reflexão filosófica ela não é solitária. Quem pensa isso está pensando errado. A gente não reflete sozinho, a gente não debate sozinho. E se a gente escreve, né, é para que alguém leia e venha refletir com a gente, né? Alguém uma vez disse que ler é pensar o que o outro pensou, né? É você colocar diretamente o pensamento do outro na sua mente. E é o que a gente está fazendo isso aqui de forma coletiva, né? Está fazendo aqui, refletindo, pondo questões, né? Debatendo, tentando compreender, porque hoje foi dia de a gente parar, ler o parágrafo e não entender, a gente tem que ir ler pedacinho, pedacinho, frase a frase, para entender o que o Kant quer colocar. Muitas vezes é esse o esforço mesmo, é esse o exercício de se fazer filosofia, tá? A gente vai parar e vai ter que ler o autor clássico linha a linha, né? Linha a linha. Eu não sei se você já, o Hadson, Carlos, né, a Daniela já ouviram falar, tem um texto do Tomás de Aquino chamado Entre a Essência, né, que quando ele vai Já fazer... mesmo. Cara, é pesado demais. Se você acha difícil, se você acha Hegel difícil ali na fenomenologia do espírito, vá ler Tomás de Aquino Entre a Essência. E assim, é um livreto. É um livreto. Não deve ter 100 páginas aquilo. Mas é difícil. Muito difícil. Hein, Edson? Só para ter ideia, cara, o meu professor, no meu primeiro período, um professor de filosofia 1 passou em essência pra gente, mano. Passou o fichamento lá, fez Tomás de fichamento. Aquino também, mas eu não sei se é esse livro também que o professor passou. Mas é porque é tanta leitura que a gente até... Porque esse a gente fica marcado na nossa
na Sim, nossa sim, sim. formação, pelos textos difíceis que a gente lê e pelos aqueles textos que a gente tem prazer em ler, né? E só para ter ideia, no primeiro período, eu nunca tive filosofia no ensino médio, né? O colégio que eu estudei era adventista, então eu acho que eles escolheram colocar só religião ali e deixou filosofia de lado, né? Aí, então, só para ter ideia, o pessoal ficava discutindo lá, ficava tentando entender, cara, o que eles estavam falando, que eu não conseguia compreender de jeito nenhum. Aí o professor vai e passa a ente essência, cara. Aí fala de ente, fala de substância, fala de, meu irmão, fala de cada coisa lá que eu ficava, o que eu tô fazendo aqui, cara? Mas eu sou grato a esse professor, cara, sabe? Era difícil? Era. Mas era tão difícil que eu tive que decorar o capítulo primeiro todinho, só para tentar. Isso vai entrar na minha mente de algum jeito, né? Eu tô entendendo. Cara, muito boa. É isso, entendeu? Quando você pega esses desafios, assim, é aquela coisa, peraí, pô, o cara escreveu. Se ele escreveu, eu tenho condições de entender. Não é possível, não. Eu vou entender essa porcaria aqui. Aí pega. Exatamente. É agora. Não é possível. Não é fácil, não, né? Eu passei uma apertada agora, porque o meu é AD, né? Então, não é presencial, então eu tenho aulas assim, às vezes eles mandam uns vídeos, umas coisas, mas você tem que correr atrás, né? E aí o professor passou muita resposta à pergunta, o que é esclarecimento, de Immanuel Kant. E eu lia, e eu achava que, assim, gente, será que eu estou entendendo? Será que eu estou ficando tão, assim, né, doida, porque o que eu estou entendendo, será que está certo? E aí eu comecei a pesquisar para saber. E aí eu fui escrevendo o que eu estava entendendo, aquela coisa. E acabou que depois com o texto, ele manda redigir um texto do que você entendeu, aquela coisa toda, não sei o quê. E eu fui escrevendo, nossa, mas deve estar assim, cheio de abobrinha, né? Cheio de. E aí acabou que recebi assim até uma nota boa, né, pelo texto, porque não foi tão errado assim, né? Mas até então, alguém te mandar um escrito falando do que você fez, como que foi bom, que não sei o que, para mim, estava completamente fora, né? Então, assim, o fato de você fazer EAD tem esse problema, porque você fica um pouco sem rumo, né? Por isso que, igual, por exemplo, agora que eu peguei, que esse texto agora que vocês vão ler, é o meu texto da faculdade que eu preciso entendê-lo, entendeu? A Então, gente vai entender junto, a gente vai entender junto. pois E não se é. E preocupe, aí, se tiver dificuldade, a gente vai pegar comentador, certo? Tem uma série como se diz, de textos auxiliares que vão explicar. É incrível, né? O texto é tão não, difícil que a gente precisa escrever outro texto para explicar o texto, né? O livro. Mas é isso, é isso. Filosofia, muitas vezes, a gente tem que fazer esse esforço aí, certo? mas E eu gostei, sabe? Eu tô gostando. Achei interessante a mente da gente, você ter uma visão diferente, você vai abrindo. Até questão de amadurecimento, né? De entender as funções das coisas. Você fala assim, olha, isso eu não sabia. Então, é bacana. exatamente. É esse prazer aí que é algo. Como se diz, é o que chama a gente para filosofia, né? Você se Esse lasca. texto que eu li, eu gostei, sabe? Esse do esclarecimento, eu achei fantástico, fantástico mesmo. E aí eu mandei ver mesmo. A minha sorte é que semana que vem a gente tem feriado, né? Então eu acabo sentando lendo, porque se eu não sentar e eu não ler, eu não consigo absorver, assim, sabe? Eu tenho que sentar e eu tenho que ler, saber o que eu estou escutando, o que eu estou entendendo, tudo. Então, aí esse final de semana, tipo, quinta-feira, mais ou menos, eu sento, aí eu leio, aí fica mais fácil, sabe? Para mim tem que ser assim. Perfeito. Hudson. A filosofia, ela nos permite descobrir coisas que até então a gente nem imaginava, né? Por exemplo, eu estava lendo um texto, era um comentário, um texto de um cara, de um autor chamado Bogeá, né? Aí quem estava fazendo comentário era o Irley, né? Um autor lá do Ceará. Aí ele chegou a dizer assim que a filosofia ela te dá uma visão de mundo, né? Uma visão diferente. Por exemplo, o senso comum ele vê uma pessoa
do senso comum, ele vê uma cadeira como apenas uma simples cadeira, né? Por exemplo, mas aquela cadeira ali, para Demócrito de Abdera, é um aglomerado de átomos, cara, entendeu? Para Platão, aquela cadeira representa uma, como posso dizer, uma falsa ideia de cadeira, né? Digamos assim, mais ou menos assim. E naquela cadeira, para Aristóteles, é possível você verificar as 4 causas do ser, né? Então, ela te dá uma visão mesmo de mundo, né? De coisas. Ela te faz ver coisas que até então você nem imaginava que existia, né? Coisas simples mesmo. E é um texto bem interessante. A Daniela estava falando do esclarecimento. Eu tenho esse texto impresso aqui, que a gente ainda não li, eu vou já ler hoje mesmo. Leia, é bom, é bom. Esse é eu bom. já leio hoje mesmo. E tu já leu uma obra chamada Metodologia Filosófica, do Dominique Feuchard e o Vonnegut? Não, isso aí não. Ah, tá. É porque você falou sobre aquele negócio de pensar antes, né? Aí que ele fala alguma coisa parecida também. Eu achei que você tivesse lido essa obra, que ele diz que pensar aquilo que já foi pensado, né? No caso dos antigos, é um argumento que é comum, né? Quando assim, nos textos, quando o autor quer incentivar o aluno, as pessoas a lerem obras antigas, né? Por que estudar filosofia antiga? Por que ler obras de autores que já passaram, né? Então, ler aquilo que já foi pensado, né? Pensar aquilo que já foi pensado e confrontar com outro pensamento, né? Então, isso basicamente filosofar também, né? Então, ela te ajuda bastante ali a entender muita coisa, né? Então, ele fala mais ou menos isso, esse autor. Aí, pareceu assim com aquilo que você tinha falado, aí por isso que eu perguntei. Perfeito, perfeito. Depois você manda no grupo lá para mim, que eu vou pesquisar. Ah, tá bom, eu tenho ele em PDF, eu mando. Perfeito, manda. Tá. Qualquer coisa já joga lá no nosso drive também. Eu acho que é isso, né, gente? Muito obrigado, certo? A todo mundo que esteve aqui até agora. Foi um prazer, mais uma vez, né? Foi um prazer estar com vocês. E espero vocês aqui no próximo domingo, tá? Todo mundo, vamos lá. Beleza. Não me deixe sozinho nessa empreitada de ler o Kant. Não. De ler, debater, entender o Kant de novo. Eu fico pensando, foi eu que dei a ideia pro Edson de ler o Kant, foi aprovado lá. Agora tem que estar presente aí, né? Eu vou até puxar eu a aprovei votação. exatamente por isso. Eu vou até puxar a votação. Eu votei no outro, viu? Votei no outro, né? É um prazer, está sendo um aprendizado muito grande. Tá lendo o Kant aí com vocês. Eu tô brincando, é um prazer também reler o Kant, velho. Não, por mais discordância que eu tenha dele, ainda assim é prazeroso. Beleza. Beleza, gente. Um abraço. Tá bom, Vou encerrar aqui a gravação. gravação. Se cuide.